Oi, 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 que bom que você veio. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a minha cura da gastrite e como que você ter fé e esperança transforma a sua vida, sabe? Há 15 anos eu vivi um milagre. Eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa história aqui e trazer um pouco de esperança aos corações, principalmente você que passa por uma doença séria e não sabe como resolver. Fica comigo até o final, né? Então vamos lá, gente. Há 15 anos eu sofria muito de gastrite e todos os dias era aquela azia, eu não conseguia tomar café, eu não conseguia molho de tomate, eu não podia comer nada com molho de tomate. Eu muitas vezes tomava leite, dava gastrite, dava azia. E eu passei por isso por muitos anos, até que eu resolvi entrar com um propósito de oração e, e comecei a falar com Deus e pedir para Ele me curar. Mas antes de eu terminar essa história, eu quero compartilhar com vocês um versículo para ajudar a aumentar a fé de vocês, né? E vocês vão conseguir entender um pouco mais. Em Ezequiel 37, do 1 ao 6, você pode acompanhar comigo, pega a sua Bíblia, e diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, Deus, tu sabes, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, essa passagem, o que ela simboliza, né? Ela simboliza a restauração de Israel, porque na interpretação direta do texto bíblico, né, ela se refere à restauração, porque a espiritualidade do povo estava morrendo, porque eles estavam exilados na Babilônia, e aí os ossos estavam secos. Então, nesse estado de desespero, sem vida, sem esperança, Deus promete restaurá-los. Amém? E aí, restauração, e eles entrariam na terra prometida com ele. O poder de Deus pode trazer vida. Então, quando Ezequiel fala para os ossos, né? Para os ossos reviverem, né? Manda os ossos que revivam, e aí eles começam a reviver, o espírito entra neles, e eles começam a ter nervos e sangue e pele, e isso é o poder de Deus, né? O poder da restauração daquilo que não tinha restauração. Então, às vezes, uma situação na sua vida parece que está sem solução, uma situação parece que é para a morte, mas muitas vezes não é para a morte. Muitas vezes Deus permite que aquilo aconteça para que você consiga entender que Ele é Deus. Amém? Então, você se renova espiritualmente, você entende que sem Deus e sem se conectar às coisas do alto, a gente não é ninguém aqui. Porque o que nós somos? Nós somos um monte de célulazinhas acumuladas, né? E temos um corpo, que são essas célulazinhas, temos a alma, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, e nós temos o espírito, que é eterno. Então, o nosso espírito é um, o espírito de Deus é outro. Não confunda essas duas coisas, tá? Então, o nosso espírito é o que é eterno, é o que vai para a vida eterna.
O Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador, que Jesus veio, morreu na cruz por nós. Por isso, hoje nós temos a liberdade de pedir a Deus com fé e Ele faz. Porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Então, hoje nós temos o direito de reivindicar a nossa saúde, de reivindicar a nossa esperança, de reivindicar a nossa segurança, de reivindicar tudo que Deus prometeu para nós, a prosperidade. Amém? Então, de acordo com isso, você consegue entender que tudo Deus pode fazer se Ele quiser e se você tiver fé e pedir. Então, tudo é um passo a passo, né? Não é assim tão simples. Para você fazer uma comida, você precisa seguir os passos. E se você não seguir esses passos, você não consegue o resultado que você deseja. Assim é com Deus também. Ele gosta de pessoas que são sistemáticas, que fazem a coisa como tem que ser. Mas você não tem que pensar que tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser analisado, porque as coisas de Deus muitas vezes são loucura para os homens. E essa que é a cura, né? Que é a questão da loucura, do milagre. Você crê em milagre? Escreve para mim aqui se você crê em milagre. Antes de eu contar a minha história, para eu saber se você crê. Então, vamos lá. O poder da palavra de Deus. Todo mundo sabe que você precisa declarar a palavra. A palavra precisa sair da sua boca. Assim como Ezequiel teve que falar para o vale de ossos secos, você tem que decretar a sua vitória. E foi isso que eu fiz. Quando eu estava passando pela situação já há muitos anos, 3, 4 anos, sofrendo de gastrite, não aguentava mais, ela ia, voltava, piorava, fiz o exame, descobri que realmente eu precisava fazer uma cirurgia. E aí o médico falou para mim, olha, o seu caso é só cirurgia. Eu tinha 19 anos, e sei lá, mais ou menos essa idade, e ele falou, você tem que fazer cirurgia. E eu morro de medo de ser cortada, né? Eu não tenho filho, como vocês sabem, então eu nunca fiz uma cirurgia na minha vida, nunca fiquei internada num hospital. E aí pensei comigo, não vai ser dessa vez, né? Naquela época, não vai ser dessa vez que eu vou ficar internada. E comecei a minha campanha. Jejum, oração, consagração, pedindo a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu li a passagem eu vou deixar aqui para vocês, a passagem que eu costumava ler, que era em Isaías, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui para vocês certinho. Perdão, eu não procurei antes de gravar o vídeo. Então eu lia muito essa passagem e é porque eu fiquei empolgada para contar para vocês essa história, porque Deus está me cobrando que eu preciso dar esse testemunho, né? Então eu acabei não aprofundando nisso. Mas enfim, eu lia, eu acho que é Isaías 45, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E o nosso pecado estava sobre ele e ele levou na cruz. Então é isso, eu declarava isso, Senhor, isso não nasceu comigo, isso não é meu, eu nasci saudável, eu nasci com um corpo perfeito e eu quero meu corpo perfeito de volta, Senhor. E eu não aceito, eu não vou fazer cirurgia. E fazia aquela oração, fazia a consagração. E um dia eu estava no culto, e um culto normal, porque às vezes a gente pensa que, não, eu vou no culto de cura e libertação, porque lá com certeza eu vou conseguir. Pode acontecer, se você tiver com essa fé, em qualquer lugar Deus te cura. Ele te cura na sua casa, ele te cura na rua, ele te cura dentro do ônibus, ele te cura onde você quiser. É só você ter fé, pedir, que Deus faz. Mas é no tempo dele. É isso que eu tenho que deixar claro. Eu sofri 3, 4 anos com isso. Mas na hora que eu comecei a falar com Deus, chega, eu não aguento mais, Senhor. O Senhor conhece os meus limites. O Senhor sabe qual é o limite da gente. Ele sabe qual é o limite de cada um. Então, independente da doença que você está passando, independente do problema, se você está sem emprego, eu não sei qual que é a situação, Deus sabe, entendeu? Ele conhece o seu coração e as suas necessidades. Então, Ele vai poder suprir. Então, basta você declarar, Senhor, eu tenho fé e a minha fé é maior do que um grão de mostarda, né? Porque fala que se você tiver a fé maior do que um grão de mostarda, você faz a montanha passar de lá para cá.
Então, se a sua fé for maior do que um grãozinho de mostarda, você sabe qual é o tamanho de um grão de mostarda, gente? É um tamanho minúsculo, é desse tamaninho, assim. Então, se você tiver um pouquinho de fé, ele já faz. Agora, se você tiver bastante fé, aí ele, nossa, faz muito mais coisas, entendeu? Então, só depende da gente, depende de você, depende de mim. E Deus fez. E nesse culto que era de quarta-feira, era um culto normal, a irmã, eu tava orando e tava doendo muito naquele dia. E aí eu tava orando e falando com Deus no culto e a irmã veio, colocou a mão sobre mim, eu não tinha falado nada, que eu tava com dor naquele dia. E a irmã veio, colocou a mão sobre mim, sobre o meu estômago, e aí começou a orar em línguas, e começou a falar, e falar, e falar, e aí eu comecei a orar também, porque com ela tinha colocado a mão onde estava doendo, e eu pensei, Deus está querendo me curar hoje, então eu tomei posse daquilo, e aí foi assim que aconteceu, gente. E eu até me emociono, porque isso já faz muitos anos, eu, né, hoje já tô com mais de 30 e poucos, não vou falar a minha idade, mas enfim, e isso aconteceu lá para meus 20. Então, vamos dizer que já faz aí uns 15 anos, vocês não fazerem muita conta, e aí e Deus me curou naquele dia, né? E eu tomei posse. E o engraçado é que é bom até eu compartilhar com vocês, porque no dia seguinte começou a queimar mais. E aí eu falava, Senhor, mas o Senhor não me curou? Mas se o Senhor me curou, por que tá doendo? E aí vinha uma voz, que na verdade era o Espírito Santo, falando comigo. Filha minha, eu te curei. Agora você tem que aceitar a cura, né? Então, a partir daquele dia eu não senti mais nada. Foram muitos anos e hoje eu como de tudo, eu não tenho problema de refluxo, eu não tenho problema de nada. Aí você diz assim, ah, legal, você acha que foi curada. Não, eu fui curada. Eu fiz outros exames depois disso, né? E depois de uns 4 anos eu fui fazer um exame e o anel que ele disse que só recuperaria, né? Era um anel do esôfago, que eu só recuperaria se eu fizesse uma cirurgia para colocar ele no lugar. Esse anel, ele simplesmente voltou para o lugar. Esse foi assim, o maior dos milagres que eu poderia contar para vocês. Tem os pequenos milagres do dia a dia, né? Mas mais para frente, quem sabe eu conto para vocês um outro milagre recente, mas eu não posso estar falando. E vamos esperar, né? Como esse milagre ele aconteceu há muitos anos atrás, então hoje eu tenho autoridade para falar sobre ele e eu creio em milagres. Se você crê em milagres, comenta aqui para mim. Eu creio em milagres. E Deus fará maravilhas na sua vida. Toma posse, meu irmão, minha irmã. Não aceita as mentiras que as coisas vêm na sua cabeça, as coisas que dizem que você não pode, as coisas que dizem que você não é capaz, que você não merece. É pela graça. Tudo é pela graça, tá? Mesmo que a sua vida não esteja 100% alinhada, você tem que vir como você está. Venha como você está e Deus fará tudo novo. Eu vim para trazer essa mensagem de esperança para você. Te peço que você curta, que você compartilhe, que você ajude aquela pessoa que está desenganada, que já não acredita mais que é possível. E mostra para ela que sim, eu estou aqui, eu sou testemunho vivo de que Deus faz, que Deus cura e que Deus transforma vidas. Amém? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Ah, tá. Eu tenho um versículo aqui complementar, só para fortificar mais um pouquinho essa palavra, que é em Lucas 1:37, que diz assim: porque para Deus nada é impossível. Então, se você acredita ainda que alguma coisa é impossível, você não crê na palavra de Deus. Amém? Então, tudo é possível para Deus. Tudo é possível que crê. E era isso, eu vim trazer essa mensagem para você de esperança. Fica comigo, vê os próximos vídeos aí. Eu tenho alguns vídeos para indicar para você. E vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Deus abençoe você. Pronto. Já tá aí.